Salve, salve, gurizada. Edilson Saulinho aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre o kick e o base da Fortaleza. Mas antes de mais nada, eu falei para vocês lá no Insta que o Cabeção aqui, na hora de gravar, utilizou a gravação da janela e não a gravação de tela. Então eu fiquei mostrando o espectro das referências ali da Fortaleza e mostrando, falando sobre, e não apareceu, porque como o Ableton abre novas janelas, né, essas janelas não pegaram. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês essa parte e depois a gente começa de vez no conteúdo. Claro que eu vou mostrar sem som, porque já tomei direitos autorais aí no vídeo. Você pode ver que algumas partes onde aparece a debrief ficou sem som. Então eu vou só passar rapidamente aqui pra gente ter uma noção do que eu tava falando. Vamos lá então, mostrar o spam da primeira, da Critical Choice, a Black Swan. Então, era isso aqui que eu tava falando, ó. Com o spam a gente consegue perceber que ela é bem forte na parte dos graves. Também tem uma parte aqui no médio grave. Se a gente for passando ela, a gente vê que ela dá uma evoluída, preenche um pouco mais, ó, ela fica mais médio aguda. Mas a gente vê que a parte aqui dos agudos, ela é um pouco, mesmo quando tá entrando aqui na build-up, né, ela é um pouco baixa, né, não é tão completa. A segunda track aqui então do Lifeforms, a Spills. A gente consegue perceber que ela é bem mais preenchida na parte dos graves. Também é forte aqui no médio grave. Mas ela, à medida que vai evoluindo, a gente vê que ela fica bem mais completa, mas também sem muita coisa aqui no agudo. Aqui quando entra na build-up ele começa a ter um pouco mais, né? Mas também não é muito forte. E na debrief a gente já vê que é uma track bem mais completa, ó, e bem mais contida, né? A gente vê que o volume entre a parte grave e a parte aguda se mantém bem próximo. Ela tem a sua ênfase aqui na parte de médio agudo, mas tem um espectro sonoro bem preenchido, né? Na parte da build-up aqui também, ó, bem acentuado. Então é isso. E vou mostrar para vocês então também como é que ficou na Fortaleza, né? Isso aqui que eu me referi para vocês, que a minha track também tem na parte grave, mas ela não é tão preenchida, né? Ela tem aquele subão aqui perto dos 40, casa dos 60, que é onde vem a parte mais grave ali que o kick atua, né? Então quando bate na PL, bate bonito, ele dá aquela empurrada no peito, aquela vibrada, né? Eu também tentei manter ela bem completa na parte médio grave, médio agudo e agudo. Então você percebe que ela tem uma dinâmica bem boa e tá bem preenchida. Isso aí, então só para a gente fechar o que a gente tinha começado no outro vídeo, né? Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu criei o kick bass da Fortaleza e mostrar também para vocês como eu crio normalmente o meu kick bass, né? Falar sobre algumas características e tudo mais, equalização. Então vem comigo que vai ser bem legal. Primeira coisa aqui, nosso grupo, né? Eu já tinha mostrado para vocês meu kick é sample, né? E hoje já tá aqui aparecendo as minhas pastinhas, né? Então eu tinha ocultado no outro vídeo. Então agora vocês vão saber meus segredos aqui, né? Brincadeira, não tem segredo. Então,
Eu tinha falado para vocês que é um sample da Comfort, né? Que provavelmente era do sample pack do Protonica. É esse sample pack aqui. Psytrance Kicks, volume 1. O que é esse aqui, ó? O primeiro. Malmo. Ó. Se eu botar aqui. É esse kick aqui. Tá. Vou abrir aqui um novo canal. Vou botar o kick aqui. O que a gente percebe aqui, tá? Primeiro, a gente vê que esse kick original, ele é maior, né? O kick termina aqui, ó. Exatamente na divisória. Ah, como é que tu faz, Edilson? Simples. Eu corto ele do tamanho que eu quero, se ele tá muito grande. E dou aquele fadezinho para ele dar uma caída. Obviamente aqui eu não mexi no volume. A gente pode ver que aqui eu mexi no volume do canal. Uma dica que eu dou para vocês é não mexer nesse volume do canal, né? Deixa para fazer esses ajustes no canal na mix. Eu costumo fazer hoje em dia, né, direto no áudio. Então hoje eu pego o kick aqui, o kick tá batendo em, vamos ver, tá batendo em 0. Eu costumo deixar em menos 10. Vai ficar com esse formato de onda aqui. E já tá batendo ali em menos 10. Mas, né, para fins ilustrativos, né, e didáticos, vamos fazer igual no projeto. Então aqui eu tenho o kick da track, né? E aqui tem o kick que a gente colocou agora. Vocês podem ver que já é o mesmo kick. Ah, a onda tá diferente. Sim. Deve ter sido algum processamento, alguma coisa que na hora de exportar, vocês podem ver que a fase aqui mudou, né? Mas o kick em si é isso. Edilson, tu cria kick, tu não cria kick, tu sempre usa sample? Cara, eu sempre uso sample. Eu, como falei, já fui o chatão da síntese. Eu por muito tempo tentei criar. Tem bons plugins de síntese de kick, o Kick 2, eu acho que é um dos mais tops. Ele é bem fácil de se entender e trabalhar. Eu acho que quem quiser dar uma olhada e depois brincar vai ter uns resultados bem legais, mas para mim eu acho que perde um pouco de tempo. Eu gosto de já ter um kick, né, um banco de kicks bons que eu possa utilizar e não precisar mexer muito, não alterar muita coisa. Obviamente vai ter um kick ou outro que eu vou gostar mais do ataque e o outro mais do corpo. Vou acabar fazendo uma união dos dois. Vou até mostrar para vocês aqui como é que eu faria, né? Já fiz em uma música isso. Mas normalmente é o kick pronto e era isso. Outro plugin é o Bass. Então ele é bom, mas eu acho que o Kick 2 é melhor do que ele. E se eu fosse trabalhar com síntese, com certeza eu utilizaria ele. Porque o Kick 2, na verdade, ele, pelo que me parece, né, ele tem kicks, né, samples de kicks pré-definidos ali, e tu altera na waveform dele ali, tu deixa ele com mais ataque, com menos ataque, faz um shape nele ali e deixa do jeito que tu quer. Mas, como eu já falei, prefiro usar samples. Bons samples, né? Não adianta a gente ter 1 milhão de samples ali que não tocam bem. Esses, né, são samples que eu confio e utilizo eles. Então, por exemplo, aqui. Digamos que eu gostei bastante do corpo desse kick aqui, né? Mas eu não gostei do ataque. Como é que eu vou fazer? Vou dar um fade aqui, né? A gente vai ter isso aqui. E digamos que eu gostei desse ataque aqui, né? Vou selecionar ele.
vou cortar aqui. Vou ouvir. Tá. Digamos que eu fosse fazer algo desse jeito. Uma coisa que eu tenho utilizado bastante, eu utilizo um plugin de análise, né? Eu uso o Mesoscope. Ele é um osciloscópio, né? Então a gente consegue ter uma noção aqui. Opa, não baixei o volume. Vou fazer aqui também, para ficar tudo igual. 10.3. Agora. Aí. Perfeito, ó. A gente já tem o nosso kick. Ó, tem um freeze aqui, ó. Essa é a onda. A gente pode notar que aqui, ó, tá rolando uma distorçãozinha, né? Não tá encaixando muito bem. Então aqui a gente poderia utilizar alguns plugins e ajeitar ali os fades também, né? Pra ele casar um pouco melhor. Vamos ver se a gente consegue um resultado um pouco mais interessante. Assim. Fazer assim. E vamos de novo. Ó, já ficou um pouco melhor. Então, eu iria ajustando isso até chegar no resultado que fosse satisfatório, né? Vou fazer aqui um outro canal. Eu coloco em resampling, boto para gravar, seleciono ali as duas partes do kick, né? E gravo um novo áudio. Pronto. Tá aqui o meu novo kick. Então, a partir de 2 kicks, sem precisar fazer muito esforço, eu criei um novo kick. Quando eu preciso fazer síntese, né, de kick, normalmente eu faço assim. Não me arrisco muito a mexer em algo muito diferente, né? Como eu falei, existem plugins, são muito bons. Mas eu prefiro usar samples e quando tem que fazer uma alteraçãozinha, né, eu faço dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui no baixo, então. Aqui tem uma bassline. Aqui eu tenho outra. É um bass mais comprido, né? Aqui é aquele mais corridinho. Deixa eu juntar os dois. Então, minha primeira parte é isso aqui. Por que não colocar num canal só?
Eu gosto de deixar separado, por exemplo, esse aqui como a nota é comprida, né? Eu gosto de deixar ele num canal separado do canal que a nota é mais curta. Ah, tem muita diferença? Não, eu vou pegar o LFO daqui e vou pegar o LFO desse canal aqui. Ó, os dois estão lá na linha do 11. E aqui mais ou menos no gate. Mais ou menos no gate. Então é praticamente o mesmo LFO. O utility aqui também, ó. 1.2 dB no ganho. 1.2 dB no ganho. É a mesma equalização, é o mesmo sample, né? Mesmo áudio. Eu só deixo separado para ter um controle um pouco melhor, né? Porque daí na hora de testar aqui, eu consigo ver se tem alguma alteração naquele que é corrido, né? Se o volume tá igual para os dois. Aqui tá igual, então tá tudo certo. A segunda parte, a gente tem um baixo mais reto, mais corridinho. Né? Aqui também tem um outro baixo. Aquele pitch, né? Pitch bass. E aqui uma coisa legal, ó. Pode ver que tem algumas coisas diferentes, né? Primeiro, esse é o sample, né? O áudio sem os plugins. Bem diferente, né? O que eu fiz? Eu já vinha com uma bassline no centro, né? Eu não queria manter esse pitch bass no centro, eu queria algo mais aberto. Então eu usei esse plugin aqui, o PX Stereo Maker. Ele é um plugin muito bom, mas tem que ser usado com uma certa moderação, porque senão tu começa a utilizar ele começa a fazer tudo soar muito bonito, mas ele acaba abrindo muito a tua track e no final a tua track parece que está no centro de tanta coisa que tem nas laterais, né? Mas a ideia era exatamente abrir. Só que a gente tem um detalhe, né? O que acontece? Ó, vamos ver aqui como é que fica só com o BX. Sem o BX. Importante usar fone agora, né? Principalmente nessa parte. Vai lá, pega o fone. Eu vou botar de novo sem o BX. Bem aberto, né? Só que quando a gente utiliza o BX e ele abre o som no estéreo, não é interessante a gente ter grave nas laterais, né? No side da música. Então o que eu fiz? Eu utilizei um utility e usei essa configuração dele aqui, que é a Mono Bass. Então, o que esse Mono Bass faz? Quando eu seleciono ele, ele me habilita a digitar que frequência que eu quero que seja mono. Então, digamos que aqui eu selecionei Mono Bass e eu quero que a partir de 240, então de 240 para baixo, tudo fique mono. Mas de 240 para cima, continue tudo estéreo. Então, o resultado foi esse aqui. Assim, na hora de mixar, o grave continua no centro, né? Para manter o que a gente já vinha fazendo, né? Mas a parte mais alta ali, ele fica no estéreo. Até vamos dar uma olhada aqui, eu tenho um plugin bem legal para isso. Aqui. Ó, nessa parte aqui a gente vai conseguir ver bem a imagem estéreo dele. É que ele não tá tão no centro, né? Mas ele também não tá aquele monão, né? Ó, vou tirar. Bem no centro. Quando eu liguei, ele dá uma diferenciada. Era isso que eu queria. Era essa a proposta.
E para a terceira parte, o clássico, né? O rolling bass. Aqui a gente já consegue perceber algumas diferenças. Por exemplo, visualmente a gente já vê que esse aqui de cima tem bem mais corpo do que de baixo. E quando a gente altera entre canais, a gente também percebe, ó. Aqui no utility de cima, eu estou dando 1.2 de ganho. E no de baixo estou tirando 2.5. No de cima, a minha configuração do LFO é essa. No de baixo é essa. Bem diferente, né? Por que disso? Quando a gente está tocando essas duas notas de cima aqui, junto com o kick, e o baixo, eles não se tocam. Quer ver? Então não tem um problema. Não é um problema. Agora, quando eu toco junto com essa, olha aqui, ó, a gente percebe que tem uma distorção nessa parte aqui. E essa daqui é justamente a nota que toca junto com o kick. E isso aqui faz com que esse pico fique maior do que o kick. Isso na mixagem acaba se tornando um problema. Obviamente, como é uma nota que está tocando junto, a gente vai acabar tendo um certo aumento, né? Um somatório. Mas, de forma que ele fique próximo desse pico, né? Não ultrapasse muito. Tá tudo certo. Vou tocar ele sem o kick, né? Vocês podem ver que ele não tem quase nada e já faz esse estrago todo, né? Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu diminui o volume. Provavelmente eu usei também um equalizador para tirar a parte grave, para fazer com que ele toque junto com o kick, né? Sem que tenha um aumento significativo para não estragar a mix, não criar nenhum pico ali que depois a gente sabe que quando botar mais coisas para tocar junto vai acabar aumentando esse somatório e vai criar um pico indesejado na track. Então, dessa forma a gente tem um controle dinâmico melhor, né, do kick baixo. E agora então, vocês já viram como é que foi, como é que é o kick baixo da track. Eu vou mostrar para vocês como que eu crio, tá? No vídeo passado eu falei sobre salvar os mids e falei que quem guarda sempre tem, né? Eu dei uma passada antes aqui e percebi que eu não salvei o mid do bass. Então isso é uma coisa que todas as músicas que eu tô fazendo agora eu tô salvando e válido a aprendizagem, né? Então aqui eu vou fazer daquela forma como eu falei pra vocês, né? Eu tenho aqui esse baixo, acho que é o do meio ali. Qual que é? Ou é esse primeiro? Esse aqui. Esse aqui que a nota é mais longa, né? Eu vou pegar um tuner. Vou jogar no canal. E vou descobrir que nota que o meu baixo está tocando. Então,
é no Fá. Se eu tivesse o MIDI salvo, eu só ia abrir o MIDI e já ia estar a nota certinha, né? Então, vamos lá. Abrir um canal de MIDI novo aqui. Aqui do lado eu já tenho o meu preset, né? Então eu vou digitar aqui, BS. Já aparece aqui. Eu utilizo siglas, por exemplo, BS para Bass, LD para Lead. Alguns que eu não sei como é que eu vou fazer, eu boto como SS, né? Síntese sonora, ou SD de Sound Design. Então, vai de cada um como é que vai usar suas nomenclaturas para se achar depois. Eu utilizo assim e ficou bem legal, eu tenho conseguido me encontrar bastante, fica bem fácil de se organizar. Ó, é o Ninho Bass Síntese. É o Ninho Bass Síntese, então foi esse aqui que eu utilizei. Vou salvar aqui. Vou criar um MIDI. Tá. Vamos lá no Fá. E aí eu vou baixando até... Aí, aqui tá legal. Vamos lá. Beleza. Eu vou botar ele alinhado aqui pra gente ter uma noção dos dois, né? Vamos lá. O baixo da track. E o baixo que a gente tá criando agora. Já de cara a gente vê que ele soa bem parecido já, só colocando o VST, né? Colocando a síntese. Sobre a síntese, então. Eu crio meu baixo no Serum. Eu utilizo essa DS Sol. Eu gosto dela, eu não... Já trabalhei, mas não sou muito fã dessa... da Basic Shapes aqui. Essa... Sol aqui. E também não sou muito fã daquela do Unity Preset. Então o que eu fiz foi achar uma que me agradasse. Eu... Vou pegar aqui para vocês verem. Eu utilizei um pitch, né? Eu fui mexendo até chegar no ponto em que eu gostei, que foi esse aqui. Ele também tem várias formas, né? Ali ele tá meio levantado assim, mas é a primeira, né? Ele só muda depois de girar um pouco. Então, der sol, dei um bendzinho nele para ele dar uma distorcida na onda. Filtro MGLow 18 com uma automação do envelope 2 de ida e de volta, né? Muita gente usa só o de ida. Ele fica assim, né? Eu não queria isso, então eu fiz ele de volta. Que ele chega aí na parte do agudo, mas ele volta, ele dá aquela segurada, né? Dá aquele estalo e segura. E o envelope 1, eu não deixo o ataque em 0, eu deixo ele com 12 milissegundos para não dar um estalo, porque eu já vou ter um estalinho aqui do filtro, né? E com um decay bem longo, sustain lá embaixo. Por que tu deixa o decay assim, Edilson? Se for pegar aqui a minha nota maior, né? A gente consegue ver lá embaixo na duração 214 milissegundos. Pô, tem quase o quádruplo, né? No meu decay. Essa é uma dica que eu aprendi com o Bonas, tá? Uma dica de ouro. Cria o baixo com uma nota um pouco maior, mais larga, né? Do que tu vai usar. E depois tu trabalha ela. Então, eu deixo ali grande e depois de feito eu vou transformar em áudio e cortar. Isso facilita bastante. Depois eu vou mostrar e vocês vão entender por quê. Continuando aqui, distorção, né? Uma tube, nada demais.
O drive não está em 100%, a mix também não está em 100%, só para dar uma esquentada no timbre, né? Deixa eu desligar aqui. Beleza? Então, minha síntese é basicamente isso. Praticamente não tem nada. E vocês veem que ela já sai suando bem parecido, né? O que eu faço agora? Normalmente, eu vou dar um freeze. E se eu estivesse produzindo uma track nova, eu ia duplicar esse canal, né? Mutar, salvar lá embaixo junto com os mids. E com outro canal, ia dar o flatten, assim como eu estou fazendo aqui agora, para ter o áudio. Então a gente pode ver aqui, ó, tá começando certinho. E aí eu ajusto aqui da forma que eu quero. Pronto. Nessa parte aqui, eu já tô com o meu baixo praticamente pronto, né? Só falta processar. Agora, vocês vão ver e entender aquilo que eu falei no outro vídeo, sobre aquele atraso que causa e tudo mais, né? Então aqui, ó, esse é meu hack de processamento, né? Vou abrir ele para vocês aqui, mostrar um pouco. E depois vou transformar em áudio para vocês entenderem aquilo que eu estava falando, né? Vou desligar aqui. Edilson, como é que tu chegou nesse hack de processamento? Cara, eu fui vendo vídeo na internet, fui vendo tutorial, fui testando e o que eu achava que ficava bom pra mim, eu fui mantendo, o que eu achava que não estava legal eu tirava. E assim eu fui criando o meu, assim como eu acredito que vocês vão criar o de vocês. Esse hack aqui, basicamente, se vocês digitarem lá no YouTube síntese ou processamento de bass, de psytrance ou de prog trance, vai aparecer algo muito parecido, que foi da onde eu tenho quase certeza que eu tirei esse hack, né? Com algumas alterações, obviamente, né? Mas aquilo lá foi a base, esse vídeo foi a base. Então eu uso um Saturn menos infinito aqui nessa banda abaixo de 40. Eu não quero nada aqui. Drive zerado nessa banda entre 40 e 230. Sem nenhum ganho. Nada, né? Depois eu tirei 2 decibéis e dei uma saturada aqui. Dei um drivezinho de 19 e pouco. Entre 230 e uns 1000, né? Que é aquela banda para dar o corpo assim, aquele brilhozão do baixo, né? Brilhozão não, aquele corpo, mas a parte do brilho tá aqui, ó, que é acima dos 1000. Também a mesma coisa, só um pouco menos ainda de ganho. Tirei um pouco mais dela. Então, com o Fab Filter, vocês estão vendo esse atraso? Eu vou tirar aqui o loop, mostrar para vocês, a gente ver. Vou dar o play, vocês vão ver que vai ficar verdinho lá. Vou parar aqui, ó. Então, olha o tempo que demora. Mais ou menos por aqui, né? Olha aí, ó, quase 2 segundos de atraso entre eu começar o áudio e ele realmente tocar. É esse atraso que eu falei que vai nos prejudicar mais para frente. Seguindo aqui, Transex. O Transex
eu utilizei só nessas faixas aqui, ó, do mid e do high. Essa configuração dele acho que já é a básica, só mudei alguma coisa talvez aqui, frequência e ganho talvez. Ele serve para dar aquele estalo, né? Então vocês vão sentir aqui bem isso, ó. Dá um começo, né? Sem, com. É bem sutil. É bem sutil. Quigtech, também clássico. Dá um boost numa frequência, nesse caso aqui 60 Hz, e atenua. Né? Mesma coisa aqui, dá um boost, atenua. Por que disso? Ele é uma emulação de plugin de equalizador analógico, né? Ele dá uma... Vocês vão ouvir aqui a diferença, né? Ele dá uma gordurinha bem legal. Eu vou desligar os outros dois. A gente vai ouvir sem, né? E com o Quigtech. Então pode ver que o timbre dá uma engordada bem legal. E foi exatamente o que eu queria pro meu baixo. Depois disso, FabFilter Pro Kill, Linear Phase no máximo. Isso aqui causa um atraso sinistro. Mas, como a gente está cortando aqui, vocês depois não cabe agora mostrar, obviamente. Mas se vocês entrarem no manual e darem uma olhada ali em alguns vídeos, vocês vão entender o porquê usar o Linear Phase ou o Natural Phase e não o Zero Latency. Porque ele dá uma distorcida na fase, né? Então é legal quando a gente está trabalhando com grave usar esse modo aqui. Né? Se for coisas mais médio agudas, tal, agudas, dá para usar o Zero Latency, não tem problema nenhum. Mas quando a gente está mexendo na parte do grave, é mais legal utilizar ou Neutral Phase ou Linear Phase. Aqui eu fiz um cortezinho nos 90, porque provavelmente eu senti que ele estava dando uma mascarada no kick. E como a gente sabe, né, o kick é o nosso elemento mais importante na música eletrônica. E o meu cachorro novamente fazendo participação, brabo com alguma coisa. Então, como eu tava falando, né, ele tava dando uma mascarada, provavelmente alguma coisa em 90 no kick, e eu resolvi dar uma cortada para evidenciar ainda mais o kick. Depois disso, eu utilizei o Vertigo. Ele é um compressor que eu amo utilizar, eu acho ele muito simples, o resultado dele é muito fantástico. Eu vou mostrar para vocês sem e com, né? Vê que ele tá mais solto, né? Sente o grave no final, dá uma tremida ainda, assim, uma reverberada. Pode ver que ele aperta bem. Eu acho ele muito bom. E a configuração dele, né? Aqui no threshold, pegando ali perto dos 10 decibéis. 4:1, já um pouco agressivo. O ataque dele é bem lento, porque também não adianta eu encher de plugin aqui para dar um ataque, para aumentar o estalo e já comprimir esse ataque. Então eu deixo passar esse ataque e comprimo só o corpo dele, né, para dar aquela apertada mesmo. Então aqui ele tem 10 milissegundos e 0,3 milissegundos no release, que é uma coisa mais rápida. Então ele demora para começar, mas logo já acaba para poder pegar o próximo, né? De ganho, 1 decibel só. E a gente vê que ele trabalhando ali comprime em torno de meio, 1 dB. Depois disso, um saturator. Eu dei um drive de 6,3 aqui e atenuei 11. Ah, por quê? Gosto, né? Olha só a esquentada que ele deu. Olha como era sem. Com. Pra mim tá perfeito. Era do jeito que eu queria. Aqui, só por garantia, né? Coloquei em mono.
para não ter nada abrindo no estéreo. A gente pode até conferir aqui, né? Vamos abrir o nosso meter, né? Ó, ele já é bem mono, mas aí a gente liga o utility mono para garantir, né? Com a relação lá em mais um. Beleza. O que eu faria agora? Freeze, né? Obviamente. Aí, frisando essa, eu ia duplicar o canal e salvar junto com o MIDI lá embaixo, né? Pra, caso eu precisasse alterar o MIDI, alterar o processamento, né? Eu ter as duas coisas para fazer. Daqui a pouco eu não gostei da síntese, altero, já tenho o processamento que eu utilizei, que estava legal. Ou, se eu não gostei do processamento, vou lá e altero só o processamento. Daí, duplicado, ia pegar o canal, flatten, e tô com o meu baixo pronto. Aqui entra aquilo que eu falei para vocês. Olha só. Olha a diferença que deu. A nota tava aqui e foi parar lá, né? Dá um atraso de quase 0,1. Ah, é muito pouco. É muito pouco. Assim, olhando, né? Mas ouvindo é outra coisa. Eu costumo cortar e daí eu alinho de novo. Corto esse tail fora. Vou deixar do tamanho que eu quero e dou o fade. Agora o meu baixo, né? Vocês já podem visualmente, né? Entender que ele tá igual o que eu criei. Ó. Da track que eu criei agora. É o mesmo baixo. Quando a gente cria o rolling no MIDI e faz toda essa síntese, faz o processamento e depois transforma em áudio, o que vai acontecer naquele atraso ali que teve, né? Assim, ó, vocês podem ver que a ponta dele invade a próxima. Se a gente botar em 1 para 16, né? Ele invade a próxima casa. O rolling vai começar aqui, né? Então, digamos que a nota é assim. Ele tem um atrasinho desse tamanho aqui, né? Essa parte vai entrar no segundo baixo. E o do segundo baixo vai entrar no terceiro baixo. E o do terceiro baixo vai entrar no kick. E isso faz com que vocês tenham um aumento nos picos, principalmente do ataque. E aí vai dar um problema na hora de fazer a mix, porque ele vai começar a dar uns picos e vai dar uma distorcida, né? Não é isso que a gente quer, então transformou em áudio a nota grande, né? Corta, deixa certinho. Agora que eu vou começar a trabalhar no groove. Por exemplo, aqui tá do tamanho da outra, né? Esse aqui já era assim. Como é que eu faço esse? Eu costumo duplicar. Esse eu boto pro canto, deixo salvo, né? Ele é a minha amostra. Daí vou criar esse aqui. Vou abrir um novo canal, né? E aí nesse novo canal eu vou fazer o outro groove. Ah, por que fazer assim? Eu acho melhor, eu acho que fica mais organizado. Consegue ter uma noção melhor do que tá fazendo, né? Ó, vamos ver. Ó. Tem o controle dos dois aqui, eu sei que os dois estão batendo igual. Se tem um que tá no canal, principalmente se a gente tem variação de notas, né? Por exemplo, uma tá em Fá, daqui a pouco uma toca em Dó. O ideal é tu fazer a síntese, né? Esse processo que a gente fez para cada uma das notas. Ah, é chato, mas é esse detalhe que vai fazer a tua música ficar diferente. Porque a nota diferente, ela vai bater diferente. Se ela bater diferente, ela vai soar diferente. E essa diferença, muitas vezes, ela se dá no ganho. Então, daqui a pouco, tu tá com um baixo, que é o teu principal, batendo em 12, menos 12. E quando tu vê, tu botar uma nota diferente ali, uma quinta, uma terça, né?
ele vai bater em menos 11.5. Isso tu vai ter um pico de meio dB. Então tua dinâmica acaba estragando, né? Tu vai ter um pico na dinâmica que tu não queria. Então por isso que eu faço dessa forma. E o rolling. Crio mais um canal aqui. Vou botar pra cá. E aí eu vou ter um canal só com esse aqui que bate junto com o kick, que é aquilo que a gente viu. Aí eu ia pegar provavelmente um Pro Kill. Fazer um low cut. Gente, não tenho medo de fazer cortes em 30, em 24, tá? Não tem problema. Foi feito para isso, desde que vocês se atentem a usar o Linear Phase ou o Natural Phase. Onde que eu vou cortar? Como ele bate junto com o kick e o kick bate ali na casa dos 50, 60, eu vou fazer um corte na casa dos 50, 60. Porque eu não preciso de grave nessa nota. Eu já tenho do kick, eu só quero que ela faça preenchimento, né? Então eu vou cortar aqui. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou dar um freeze e depois um flatten. Vou conferir se esse processo gerou atraso, mas provavelmente como foi só um plugin, ele não tenha gerado nenhum atraso. Se teve um atraso foi muito pouco. E aí aqui eu vou ter o meu Rolling Blaze. Questão de volume. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo tirar 3 decibéis no primeiro. Costumo deixar o segundo em 0 e o último em menos 1.5. Porque ele faz aquela subida, ele faz tudo dum e baixa. Ele tem a segunda nota mais alta. Por quê? Estética. Eu gosto mais assim. Tem gente que faz aqui tipo em menos 3, aqui em menos 1,5, o último zerado. Faz uma subida. Eu gosto de fazer assim. Acho que dá um groove mais legal. É uma coisa de gosto, né? Pro meu ouvido soa melhor assim. Vai ter gente que vai ouvir e vai dizer, não dá diferença. Realmente, é mínimo, né? É um detalhe. Mas são esses detalhezinhos que eu gosto de prestar atenção na track. Depois disso, o que eu costumo fazer e que antes eu estava olhando e provavelmente eu não fiz? Eu gosto de fazer o alinhamento de fase. Nossa, o alinhamento de fase. Como é que é isso? Cara, é muito simples. Muito simples mesmo. Deixa eu apagar esse canal aqui. Como eu falei, eu fiz essa track e estava observando que eu não fiz alinhamento de fase. E a track está soando bem. Então, não é o alinhamento de fase que vai fazer a tua track virar um hit, uma track muito foda. Não é. Tua track tem que estar soando bem, né? Essa parte do alinhamento de fase é mais uma coisa que vai te ajudar a encaixar melhor a música, que vai fazer com que a tua mix fique mais limpa, mais encaixada, do que uma coisa que vai mudar a tua track. Não vai, né? Mas é um detalhamento importante. Como que eu costumo fazer? Primeiro de tudo, né? Eu vou pegar um LFO. Eu vou até copiar um LFO daqui, né? Que eu já tenho pronto. Vou pegar o LFO. Vou colar um aqui. Vou colar o mesmo aqui. Dar uma subida. Já que eu não... Já tirei com o EQ, os graves e tudo mais ali. Isso aqui não vai interferir tanto. E aí, eu vou fazer um loop e vou ouvir, né? Vou botar o kick aqui junto na jogada.
legal. Mas dá pra ver que ele tá dando uma certa embolada. Se eu abrir aqui o Mesoscope, ó, tá vendo que tem um pico absurdo aqui? Então, é esse tipo de coisa que a gente não quer. O que eu utilizo, tá? Existe um plugin da Fonchego, se eu não me engano ele é free, que se chama PHA 979. Muita gente aí vai olhar agora e vai conhecer, porque ele é bem clássico de se utilizar para isso. Eu vou colocar nos dois, né? Na verdade eu vou colocar num primeiro e vou fazer. Depois a gente... Como é o mesmo baixo, é o mesmo sample, é praticamente a mesma coisa, né? A mesma onda. Provavelmente o que eu encaixar para um eu vou utilizar para o segundo. Eu vou colar ele nesse que toca junto com o kick, né? E eu vou rolar ele e o kick só. E com o Mesoscope ligado. Tá? Esse plugin é estéreo, então quando eu mexo num canal aqui, ele não mexe no outro. O segredo é você apertar o Ctrl, que daí consegue controlar os dois juntos, tá? Então, tá aqui, tá rolando. Ó. Pra trás. Pra frente. Pra frente ele ficou muito distorcido, o pico parece que aumentou. Ele zerado tá um pouco melhor. E pra mim, essa forma dele pra trás parece que é onde fica mais controlado. Ah, tem que ser só nesses 90 e mais 90. Não. Tem tracks minhas que 45, 25 é o alinhamento, né? Isso depende muito de como tu criou. Depende muito da síntese. Mas aqui nesse caso, menos 90 foi a opção que ficou melhor, né? Aí eu vou copiar ele para esses aqui. Agora se eu desligar nesse aqui, ó, parece que ele fica mais abafado. Vou até tirar o... Olha, parece que fica mais fluido. Parece que fica mais embolado. É um detalhe mínimo, né? É mais uma questão de mixagem do que, né, da própria criação. Mas, como eu falei, né, uma coisa que hoje eu vi na track aqui junto com vocês e que provavelmente eu faria, não fiz, e daria um resultado ainda melhor. Mas a track sem alinhamento de fase, sem nada, já tá soando legal, tá muito boa. Então é isso que importa. Beleza? Eu acho que então da parte da criação do kick do baixo é isso. Vocês viram que alinhamento de fase não é uma coisa, né, nossa, um absurdo, muito difícil de se fazer, né? Mas é uma coisa que é de se testar, né? A gente vai testando, vai vendo o que ficou melhor, se ficou melhor com ou sem, qual ângulo é, né? E é uma coisa que tu vai com o tempo criando uma audição para isso, né? Tá. Agora o grupo, né? O que eu tenho aqui no meu grupo? Normalmente, ó, nos meus outros grupos, vocês podem ver, tem um EQ, tem um compressor, né? Aqui o alto filter. E no do kick do baixo só tem EQ. Ele é bem limpo, eu não costumo colocar nada. Até esses EQs, eles foram uma dica do Rafa, né? Do Basecamp. E agora é a parte onde eu
me gabo um pouquinho. Eu fui mentorado simplesmente pelo cara que tem o melhor kick bass do Brasil. Óbvio que ele ia me dar uma dica monstra, ia transformar a minha bassline. Então só tem essa equalização por causa dele, né? Foi dicas que ele me deu, que ele disse, olha, eu acho que vai ficar melhor. E obviamente ele poderia ser que o gosto dele não fosse o mesmo que o meu e eu dissesse, não, mas pra estética da minha música é isso, eu vou deixar assim. Mas eu fiz o teste e realmente ficou incrível. Não tinha como eu fazer diferente. O Auto Filter meu aqui tá com automação. Deixa eu mostrar aqui. São as subidas e as descidas da track, né? Os filtros. Por que eu não deixo ligado? Porque ele causa uma distorção. Até quando a gente abre o Auto Filter, normalmente, naquele res ali, que é da ressonância, ele vem com 14%. Essa é para meio que imitar aquela ressonância do filtro da CDJ quando baixa, sabe? Mas aí isso causa uma distorção. E eu percebi que essa distorção estava sendo prejudicial para minha mix, estava dando uns picos que eram muito indesejados. Então, primeiro de tudo, eu retirei a ressonância ali, né? E fiz com que os autofilters só ligassem no momento em que eu fosse realmente utilizar eles, não deixar eles ligados a track inteira, porque acabava criando, mesmo com a ressonância zerada, acabava criando uma certa distorção que eu não estava gostando, né? Até porque eu estou fazendo um corte aqui. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Deixem ele desligado, utilizem só no momento certo. Vocês vão ver que vai ficar bem mais limpa a mix de vocês. Às vezes eu fiquei por muito tempo procurando um pico que dava meio aleatório. Uma hora que eu tocava dava o pico, outra hora que eu tocava não dava. Dava num outro momento da track e era por causa disso. Então eu comecei a utilizar dessa forma e foi a forma que eu tô utilizando até hoje, né? Foi a melhor forma que eu achei. Bom, vou mostrar para vocês então agora a dica do Rafa e vocês vão entender muito bem. Eu vou desligar e vou tocar ela sem as equalizações. Dá pra entender porque que o cara é um monstro, né? Olha a diferença que deu nesse baixo, nesse kick, só com essas equalizações. Obviamente, se eu tocar, ó, sem as equalizações, tocar na parte mais cheia aqui da música, dá pra sentir, né? Não dá tanta diferença, vamos ser sinceros. Mas, pra mix, isso dá uma diferença enorme. E outra, né? Quando toca sozinho, né? Que eu tô aqui. É outra vida, né? É outra coisa. O que a gente fez aqui? O Rafa, ele é muito fã do Spam. E foi por causa dele que eu comecei a usar o Spam. Então a gente coloca aqui em High Resolution, né? E a gente consegue ter uma noção de como é que tá o espectro do nosso kick baixo, né? Perfeito. Quando eu tiro aqui esses EQs, vocês notam a diferença?
que o Rafa sentiu? Ele sentiu que meu kick tava faltando um pouco de corpo aqui nessa casa dos 300, né? Que é esse vale que vocês veem aqui. Então a gente utilizou para dar uma corrigida. Essa queda aqui é natural, né? É isso aqui que a gente busca. Mas tem que ser um pouco mais equilibrado, né? Então foi aí que veio essa equalização toda. E quando a gente toca ele sozinho, a gente nota que ele tem meio que um amadeirado, né? Então isso aqui a gente chegou nesses 2000 Hz aqui, que foi onde deu esse, onde a gente sentiu esse elemento, né? Vou dar esse corpo foi o que a gente deu para o kick por baixo. E essa batida aqui, esse ataquezinho, né? Foi o que a gente tirou. E depois deu uma completada no brilho, que é aquele ataquezinho bem high, né? Bem alto da track. Depois disso, eu ainda adicionei mais esse aqui. Eu fiz mais ou menos que nem ali no Quick Tech, né? Eu dei um boost e depois atenuei. Então eu dei um boost ali eu dei um boost aqui, né? Perto dos 13, que deu uma puxada aqui. Eu dei um corte aqui nos 2. Depois eu dei um corte aqui nos 3. E dei mais um corte aqui nos 10, né? Pra tirar um pouco. E o resultado foi esse aí que vocês ouviram. Então, isso é a importância de um ouvido bem treinado, né? De um ouvido experiente. É tu conseguir transformar uma coisa que já estava boa, mas que poderia melhorar. E aí transformou nesse kick bass que pra mim tá lindo, maravilhoso. Beleza, galera? Eu acho que por hoje era isso. A gente já até falou demais. Mas esse foi o processo de criação, né, do meu kick baixo da Fortaleza. Tem sido o processo de criação de todas as minhas outras tracks. E é muito legal poder pegar ela aí depois de 1 ano praticamente e ver que teriam coisas que eu teria alterado, né? Como eu falei no primeiro vídeo, né, o produtor ele não termina a track, ele para de mexer. E se eu não tivesse entregado, provavelmente agora ia estar ali mexendo, ajustando fase, ajustando mais um monte de coisa. Certo? Então, muito obrigado e eu espero vocês nos próximos vídeos.